Dias atrás, a Índia vinha sendo coagida pelas tarifas do Trump, criando uma grande tensão que durou praticamente um ano e acabou forçando a Índia a se aproximar muito mais da União Europeia. Então, que é aquele grande tema da desglobalização, descooperação. Só que agora a Índia e os Estados Unidos acabaram de anunciar um grande acordo comercial. E o que será que aconteceu? Será que a Índia se voltou contra o bloco dos BRICS? Ou será que agora os Estados Unidos se aproximaram de determinada forma que pudesse ser favorável? E é sobre isso que a gente vai conversar no capítulo de hoje. Então, primeiro a gente precisa ver a notícia anterior, que na verdade é extremamente atual. Nós estamos falando do final de janeiro, foi praticamente uma semana atrás, 27 de janeiro, você teve conversas ali, só para você ver o tom do artigo, ele mostra claramente que a União Europeia e a Índia vieram falando ali durante quase 20 anos sem fazer nenhum tipo de acordo comercial. Só que tudo o que precisava era o Donald Trump para dar uma tensão nas relações e acabar forçando a que isso de fato acontecesse, né? Não pela sua própria vontade, mas sim por não deixar a Índia numa situação confortável, que acaba achando ali novos parceiros para poder fazer o seu crescimento econômico continuar. Então, a Bruxelas e a Nova Delhi celebraram um acordo na terça-feira para abrir os mercados ali de 2 bilhões de pessoas, etc. Então você vê claramente que isso daqui são dois gigantes, né, que estão se unindo, e você teve recentemente também o acordo da própria União Europeia com o Brasil. Então essas alianças estão se formando numa velocidade muito grande, né? Que é literalmente o tema que a gente mais acompanha, né? Quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, que é o statecraft. Então todo mundo está reorganizando a sua própria estratégia geopolítica para saber quem serão os meus próximos amigos, quem serão meus próximos inimigos. E nesse dia, né, uma semana atrás, literalmente os Estados Unidos seriam os grandes vilões dessa história e aqui o BRICS se fortalece, digamos assim. Só que, logo depois, o que acontece? Tanto o Trump quanto o Modi anunciam o seu novo trade deal, né, diretamente aqui com o Trump. Ele é o grande amigo agora, etc. Né? Todos já se conhecem há muito tempo, tudo é muito interessante, nós já somos bastante pacíficos e é algo que com certeza precisava acontecer. Obviamente que eu estou sendo bem irônico. E aqui, o interessante é que agora fica uma questão engraçada, né? O que acontece a partir de agora? Quais são os temas que foram abordados e, principalmente, né, quais são as concessões para fazer essa reversão? Mas antes de entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre statecraft, como a macroeconomia vem sendo cada vez mais influenciada pela geopolítica e principalmente, né, o que fazer com os meus investimentos, você pode nos acompanhar aqui no Substack com vídeos gratuitos de segundas a sextas-feiras, como esse aqui que você está vendo, mas diferente do YouTube, sem propaganda, e você também recebe gratuitamente no seu e-mail em formato de artigo, com todos os slides, etc., que eu uso nas apresentações. Agora, se você quiser ter uma ideia para o seu portfólio, você pode clicar aqui no portfólio OmniMacro, onde a gente publica o que nós mesmos estamos fazendo com o nosso dinheiro, e aí você pode usar como referência. Então, os resultados são totalmente gratuitos, mas membros podem acompanhar exatamente qual que é a posição e toda mudança macro que faz a gente mudar também a nossa alocação de investimentos. Então, todos os links estão na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você fazer parte. Perfeito. Então, vamos aqui continuar. O Trump, então, disse que, juntamente com o Modi, né, eles fizeram posts tanto no Truth Social quanto no Twitter, né, no X, falando aqui, ó, com bastante respeito, né, a nossa amizade, etc., todas aquelas coisas, fizemos um acordo. Então, qual que é o que foi o mais importante aqui? Os Estados Unidos tinham uma tarifa recíproca de 25%, e ela foi baixada agora para 18%, né? Então a gente sempre fala como que essas tarifas foram usadas e continuam sendo usadas como arma, e a Índia queria se livrar disso, né, de qualquer forma, porque é um dos países mais importantes do mundo ali, e principalmente no BRICS. E aqui você vê também alguns tipos de tarifas contra os Estados Unidos sendo reduzidas para zero. E aqui isso foi bem interessante também, porque uma das exigências que estavam sendo feitas, que parece que foi concedida, e a gente precisa ver pelo menos se isso de fato é oficial, mas parece que sim, é que
a Índia precisaria agora parar de comprar petróleo da Rússia. E agora você começa a ver uma intromissão dentro do BRICS. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, nós não temos assim uma resposta oficial dos outros países. Acredito eu que não estejam recebendo essa notícia muito bem. Para você ver como que agora é muito mais complicado você pensar naqueles blocos. Então, se hoje você é daqueles que não, o Sul global vai determinar tudo, pois é, você tem participantes que vão pensar diferentes de outros participantes desse sul global, desse BRICS, desses blocos, etc. Até dentro da própria América do Norte, você tem agora países vizinhos como Estados Unidos e Canadá que são completamente avessos e estão ali muito mais aliados, tá muito mais aliada à China agora, e também no México a situação não está muito legal, mas ao mesmo tempo o México também não tem um relacionamento tão bom mais com a China, implementando tarifas contra eles. Então é um tiroteio de tudo quanto é lado, e isso vai afetar cada vez mais os fluxos de capitais baseados nas jurisdições que você acaba escolhendo para os seus investimentos. E aqui você tem também a questão de começar a comprar tanto energia quanto tecnologia americanas. Na verdade, principalmente na parte de agricultura, né? A tecnologia americana, eu não sei exatamente qual parte que é, se são chips ou se são coisas de mais alto padrão, mas estamos falando aqui de 500 bilhões de dólares. Eu não tive uma confirmação pela parte da Índia de que de fato foi isso que aconteceu. Então, claro, se tiver alguma informação que esteja errada aqui, a gente vai ver depois, pode colocar os comentários, etc. A gente precisa ver a atualização disso, mas é muito interessante ver que os dois países, de fato, entraram nesse tipo de conversa e acordo. Então, eu vou colocar os links na descrição para você mesmo ver as notícias, porque é algo que foi há menos de 2 horas atrás, eu achei que fosse interessante, né, relevante colocar. Então, o grande ponto que eu quero passar aqui é como que nessa questão de statecraft a gente tem cada vez mais incerteza de quem serão os próximos amigos ou quem serão os próximos inimigos, ou o inimigo do meu inimigo começa a virar o meu amigo. Então é como se os Estados Unidos agora estivessem numa situação de falar, olha, eu já estou começando a fazer um dos principais acordos de livre comércio junto com o BRICS, né? Pelo menos a letra I da sigla. Então, agora imagina como a Rússia vai se comportar depois disso, se ela depende tanto dessa questão e continua totalmente fechada, né? Continua sendo sancionada em relação ao seu acesso ao sistema SWIFT. Então, tudo isso são perguntas que nós vamos começar a ver as respostas nos próximos meses. Mas, mesmo que sejamos a favor ou contra as medidas que foram tomadas, você vê claramente o uso das tarifas como uma arma de negociação, né, de forçação para agir. Mas o interessante é que ele faz os atores principais alvos dessas tarifas se mexerem, mas ele também faz os outros que não estão participando se mexerem também. Então você nunca viu França pensar num protecionismo em relação aos seus produtos, em relação ao acordo de livre comércio da União Europeia com o Brasil, e de repente você começa a ver acordos sendo feitos, ou a Alemanha querendo agora se militarizar, porque ela não vai ter mais o financiamento e apoio dos Estados Unidos para a OTAN. Você percebe que bagunça que está acontecendo nesse exato momento? Esse é o tema do statecraft. Ele vai ficar cada vez mais importante e obriga a gente, queiramos ou não, a ficar cada vez mais ligado em relação ao que os governos vão fazer. Então é muito importante você não cair, como sempre, né, nas famosas narrativas, porque se você vê aqui, ó, o mundo no dia 27 de janeiro era literalmente o malvado Trump, né, que foi, ó, mas precisou da coerção da tarifa, das tarifas do Trump e o domínio da exportação da China para finalmente empurrar esses dois parceiros a fazer negócios. E a partir de agora, realmente houve essa separação, é um sério problema para uma empresa como a Apple, por exemplo, que tem uma série de fábricas na Índia, né, iPhones, etc., saindo da China para tentar contornar esse problema, e aí você acaba tendo uma grande separação. Mas de repente a coisa começa a voltar e talvez seja benéfico novamente. Então tudo isso pode mudar
assim, no estalar de dedos. Então, esse é realmente um dos maiores temas que a gente vai começar a ver, mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, quais vão ser as reações dos membros que fazem parte do BRICS, mas os conjuntos e os grupos e os aliados que muitas vezes achamos que são aqueles mais óbvios podem nos surpreender a cada dia que passa.